Olá, pessoal, tudo bem? Estavam ansiosos aí, ansiosos para essa primeira aula? Imagino que sim, né? E espero que sim também. Bom, como proposto, né? Sempre no início de aula a gente vai ter um vídeo curto para que vocês possam se contextualizar dentro dos tópicos. Eu criei hoje uma apresentação PowerPoint para gente, então eu vou apresentar aqui e vamos começar a falar sobre a disciplina, né? O nome da disciplina, de acordo com o curso que vocês se inscreveram, né, é Desenvolvimento Web, Aprenda a Programar do Zero HTML e CSS. Eu coloquei aqui meu site, adrianabelon.pro.br, o meu e-mail do Instituto Federal e meu Instagram, para que vocês possam, me segue aí, gente, para saber que eu sou de verdade, tá? Sou gente mesmo, tenho família, tenho cachorro, para criar uma aproximação maior e que a gente não se perca aí nessa jornada, né? Que tenha um vínculo após terminar o curso. Continuando, essa é a ideia do plano de ensino, o que o curso propõe, né? Ele tem uma carga horária total de 40 horas e ele vai ser ministrado em 12 semanas, sendo que cada semana será dada quatro aulas, né? Contemplam quatro aulas de 50 minutos. Então, a cada aula vocês vão se dedicar aí quatro aulas de 50 minutos. Essa é a proposta. Então, no Moodle, nós vamos ter lá 12 tópicos para vocês acompanharem. Resumo da proposta. Nesse curso serão apresentados conceitos básicos a serem compreendidos por qualquer pessoa que queira ingressar no mundo de desenvolvimento web. Porque qualquer pessoa é o básico, como vocês mesmo viram na minha primeira fala, isso é o que qualquer um precisa ter de conhecimento para que possa avançar dentro da área de desenvolvimento web. Então, a proposta é que a gente caminhe aqui com algumas práticas de HTML e CSS, para que vocês consigam, então, construir uma página web com um aspecto visual interessante. Ensinar a linguagem de marcação HTML e apresentar os atributos fundamentais de qualquer HTML e CSS. Então, essa é a proposta básica. Professora Adriana meio tupetudinha, vai que coloca um tópico complementar lá no final, né? Vamos ver se encaixa alguma coisa nova lá para vocês. Como vocês serão avaliados? Conforme eu disse, não quero que enviem todas as atividades propostas, porque eu proponho muita prática para vocês em casa. Então, vocês vão ter um projeto oficial chamado Projeto Fogão, é um projeto de design que vale 2 pontos, um projeto prático que vai ter HTML, que vale 2 pontos, e um projeto prático 2 também vale 2 pontos, que vai envolver HTML e CSS. E também, ao término do conteúdo, nós vamos fazer aqui dentro um simulado final com algumas questões valendo 4 pontos. Dessa forma, 6, 7, 8, 9, 10 é a sua média máxima. Material de apoio. A professora tem um site chamado adrianabelon.pro.br que vocês podem pegar todo o conteúdo de desenvolvimento de interface web. Ele é um material mais robusto, com vários tópicos, e inclusive com tópicos complementares, além disso que vocês vão ver aqui nesse curso, tá? Nesse material vai ter inclusive JavaScript e eu acho que um pouquinho de Bootstrap, se eu não me engano. Então, aqui tem um material complementar. Além disso, no meu site, galera, tem várias aulas que eu dei ao longo da vida. A senha é a mesma, fiquem à vontade caso queiram pegar algum material. Alguma coisa está muito desatualizada, mas no geral tem muita coisa boa. Por exemplo, Corel não dá para pegar, porque é coisa muito antiga, já mudou muito a ferramenta de CorelDRAW, mas tem análise de sistemas, tem algoritmos de programação que nunca muda, tem conteúdo de C Sharp que é muito bonito e legal. Então, fiquem à vontade para pegar o que quiserem além, tá bom? É,
pode pular esse tópico aqui do propósito, que era uma dinâmica que eu ia fazer, mas não cabe agora. Então, gente, vamos então para entender o que é a questão da internet. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico da internet. Para que vocês tenham sucesso ao longo da carreira de web, é importante entender como tudo aconteceu, como as coisas evoluíram, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente sai de 1969 com um projeto chamado ARPANET, com 4 computadores em uma universidade. Foi o primeiro conceito que nós tivemos de internet e ele foi utilizado lá para uma iniciativa militar. Aí quando eu caminho, eu vou caminhando na linha do tempo, eu venho para 1998 com 50 milhões de usuários. E aí, hoje, né, percorrendo toda a linha do tempo, hoje nós temos aproximadamente 5 bilhões de usuários de internet em todo o mundo, o que justifica essa demanda altíssima pelo curso. Hoje, a área de web é uma área de alta empregabilidade, porque todos os sistemas, né, os sistemas antigos desktop acabaram sendo migrados para a área de web. Por isso, essa demanda tão forte por mão de obra por desenvolvedores web. Então, a gente consegue ver aqui muito evidente, né, esses saltos gigantescos que nós tivemos ao longo da evolução da internet. Outra coisa bem interessante, né? Eu lembro que eu era jovenzinha e meu diretor de, da área que eu trabalhava, falou: Você já viu? Tem um negócio chamado Google agora. E nós fizemos o acesso juntos, e isso nunca me saiu da cabeça. Eu lembro da gente usando o Google pela primeira vez e com poucas opções de site, né? Em 1993, por exemplo, tinha 130 websites no ar. Então era restrito, né? Não era todo mundo que tinha um website. Isso foi evoluindo. Em 2012, por exemplo, tinha 634 milhões e hoje tem 2 bilhões de sites ativos na internet. Então, hoje, se você perguntar, fazer uma pesquisa no Google de qualquer palavra esdrúxula, vai ter um site rodando sobre aquele conteúdo. Então, a evolução foi gigante, né? Países com maiores usuários de internet no mundo. Olha como a gente não está tão atrás. Eu brinco com meus alunos, eu falo, ai, não aguento ver o Brasil lá no topo das estatísticas, né? Topo da estatística de corrupção, topo da estatística de criminalidade, mas olha que legal, estamos no topo aqui da estatística de países com mais usuários de internet no mundo. Nosso campeão aqui é a China, né? Não dava para imaginar uma coisa diferente, seria eles mesmos. Aqui eu trago ainda, né, uma outra linha evolutiva, falando de tudo que aconteceu na evolução da internet. Acho melhor vocês darem uma lidinha depois nesses tópicos, né? Mas um grande marco aconteceu em 2010, quando o acesso à internet meio que se popularizou, né? Entrou os dispositivos móveis que facilitaram ainda mais essa conectividade, um boom em rede social, no comércio eletrônico, e isso se tornou parte integrante da nossa vida, né? O que que aconteceu? A gente passou a desenvolver o website e entrar lá no Google, né? Entrar no Google ficou mais difícil ainda. Então, eu trabalho muito também com a parte de marketing digital, campanhas web, né? Campanhas Google, campanhas em redes sociais. E assim, de uns anos para cá, desenvolver um site para ter uma boa indexação no Google tem se tornado um desafio, porque a competição é tão alta, a gente acaba não tendo os posicionamentos tão positivos quando você busca por um site, não necessariamente o seu site vai aparecer na busca do Google por conta dessa concorrência gigantesca, né?
Mesmo para quem paga anúncio hoje, é um desafio ter um bom posicionamento. E aí surgiu uma outra área, eu deixo aí como dica para vocês que quiserem ter uma área bacana na área de desenvolvimento web, que são a engenharia otimizada de busca. Uma área de engenharia otimizada de busca que se chama SEO. O que seria isso? Isso, uma área complementar aí que vocês poderiam seguir um caminho, ele tenta criar padrões, né, e regras de como montar um site para que os indexadores de busca, como o Google, consiga de fato te posicionar em boas colocações no resultado de busca. Então, tem várias técnicas, como redundância de palavra-chave, tempo de resposta da página. Então, tem aí toda uma carreira bem legal que vocês poderiam buscar também para trabalhar na otimização de sites para os mecanismos de busca. Dois conceitos imprescindível. O que é host e o que é website? O que é host, gente? O host é o local que a gente precisa ter para colocar o website no ar. Então, no geral, se você não tem uma grande empresa que tem um próprio servidor de web, né? Você contrata um serviço externo, que é um host. Eu, por exemplo, tenho meu site adrianabelon.pro.br e contratei na internet, né? Inclusive era um aluno meu que criou um provedor de hospedagem, o César, um provedor chamado Host 4. Então eu contrato, pago anualmente para que eu possa colocar o meu website no ar. Então, ao colocar o website no ar, o que você precisa ter em mente? Que você precisa ter esse servidor de hospedagem, certo? E qual é a estrutura do seu website? Do site que você vê como resultado final? Ele é composto por diversas páginas, né? A página principal, que é a inicial, ela sempre vai se chamar index. No nosso caso aqui, ela vai se chamar index.html, porque aí o provedor de hospedagem vai identificar que aquela página é a página de start do seu site. E com base naquela página de start, você trabalha com hiperlinks, que são conexões entre as páginas, e uma página vai levando a outra. Só que a gente tem um problema, né, na parte de desenvolvimento web. Hoje, nós temos vários navegadores, né, que são os browsers. Vários navegadores, como o Google Chrome, Opera, o Safari, que é do iPhone. Então, há um tempo atrás, desenvolver para a web era bem complexo, porque isso influenciava na qualidade do site. Eu lembro que eu fazia um site para. Ainda usava muito, Deus o livre dele, né? Mas ok. O Internet Explorer. Entretanto, quando você testava num outro navegador, o resultado visual não era o mesmo. Então, isso influenciava na qualidade do site. Qual é a prática comum hoje? A prática comum hoje é que você trabalhe dentro do conceito de design responsivo. O que é design responsivo? É aquele conceito em que o seu site vai ser igual tanto no Google Chrome, quanto no Opera, quanto no Mozilla, quanto no Safari. Isso é responsivo. Ele tem o mesmo comportamento em qualquer plataforma. É, dá para fazer na unha, né? Na unha que a gente diz com código puro, HTML, CS puro, CSS puro, mas também surgiu, por exemplo, ao longo do caminho, um pacote, né, um framework chamado Bootstrap. Eu uso muito Bootstrap. Bootstrap é um pacote, um framework que usa o CSS de interface mais avançado, em que todas as tags, né, todos os comandos são criados para que o seu site tenha responsividade, ou seja, apareça da mesma forma em qualquer navegador. Eu vou abrir aqui um site só para explicar o que seria essa questão da responsividade. Deixa eu pegar aqui no meu navegador. Então, se eu pegar aqui, ó, www.conexãoimob.com/gestão, esse é um site que eu fiz da empresa, de uma empresa imobiliária.
Então, eu tenho aqui um sistema web, ele nem é considerado um site, ele é um sistema web, porque ele gerencia pagamento, compartilhamento de material, cadastros e tudo. Tem uma aba de treinamentos, né? É do ramo imobiliário. Então, quando eu abro aqui no navegador, ó, ele tem essa apresentação visual. Entretanto, se eu tivesse aberto um navegadorzinho bem pequenininho, como é o caso do celular, ó, ele fica responsivo, ele se adequa a uma interface menor aqui, ó. Tá vendo? Ele não cortou nada, ele se autoajustou os botões e criou um menu aqui em cima para facilitar a navegação. Então, isso é ser responsivo. Ele se adequou a uma interface mesmo que pequena. É engraçado que eu posso diminuir bem mesmo e ele vai ter o comportamento de responsividade. Deu para entender, creio aí, a questão de responsivo. Então, continuando. Esses conceitos aqui vocês já entenderam o que é host, o que é o que interfere na qualidade do site, né? Eu dei aqui alguns exemplos de provedores de hospedagens, a AWS, que é a Amazon, o Google Cloud, o Azure, enfim, outras empresas como Localweb, o UOL, HostGator, KingHost. Mas vou confessar para vocês aqui, ó, esses gigantes da tecnologia, o AWS, o Google, o Azure, Microsoft, são fantásticos mesmo. Mas eu tenho muito medinho. Eu acabo sempre contratando um servidor de hospedagem mais próximo da minha vida aqui, de alguém que eu conheço, com um nome não tão famoso, né? Como eu dei o exemplo aí, né, do Host 4, não é um nome tão famoso, porque se alguém for invadir, gente, uma plataforma de nuvem, vão invadir as grandes big techs, né? Eu tive uma invasão hacker há pouco tempo atrás. O- as vulnerabilidades mais atacadas foram as minhas contas do Google Drive. Então, eles são visados pelos ataques cibernéticos, né? Mas, claro, deveria ser analisado se você estiver trabalhando com um projeto bem grande, de uma empresa que requer muita segurança e que os dados não possam estar tão assim expostos, digamos assim, tá bom? Mas é muito de gosto isso. Tem gente que defende o uso das grandes bigs como servidor de hospedagem. Lembrando que o host, servidor de hospedagem, é onde você vai armazenar o seu site na web para que então ele seja disponibilizado quando as pessoas acessarem através de um navegador ou fazer alguma busca na internet nos navegadores, nos mecanismos de busca. Eu criei aqui, ó, que pouca gente sabe, né? Se eu pegar um de vocês aqui, se a gente tivesse em tempo real, e perguntasse assim, ó, coloca um website no ar. Cara, nem todo mundo responde. Parece óbvio, mas existe um cronogramazinho que você deve seguir para colocar um site no ar. Primeiro, é ter esse provedor de acesso. Vai lá na internet, pesquisa provedores de acesso. Quando você pesquisa um provedor de acesso, você tem que analisar. Vamos abrir aqui o meu amiguinho, né? Provedor de acesso. Hospedagem de site e ele mesmo registra o domínio. Mas aqui na hospedagem de site, ó, ele te planos de hospedagem, ó, planos, para vocês terem ideia de valores. Um plano básico é R$ 25,90 por mês, um plano Pro é R$ 49,90 por mês e um Plus é R$ 67,90 por mês. É barato, né? Além disso, o provedor de hospedagem fala para você, ó, o que você tem, quanto de espaço em disco, quantas contas de e-mail, qual é o tipo de banco de dados. Olha os cachorros brigando no meio da aula, professora. Ah, pare, titi. E aí eu tenho banco de dados, quanto que eu posso ter de backup, enfim, tenho tudo aqui
o que cada pacote nos representa. Isso é muito importante ser avaliado antes de você iniciar um desenvolvimento web. Que, gente, é simples. Você precisa entender, inclusive, se ele dá suporte a uma possível linguagem que você vai trabalhar. Olha esse aqui, como eu gosto muito de PHP e trabalho bastante com banco de dados MySQL, ele é perfeito para mim. Mas você pode contratar um provedor de hospedagem, às vezes, que ele não contempla a sua necessidade. Então, a primeira coisa é de fato você avaliar o provedor de hospedagem. Outra coisa que ninguém lembra de fazer. Ótimo! Agora eu quero ter um site, eu quero que o meu site se chame domínio, né? Ó, domínio. Quero ter um domínio chamado asdrubal.com.br. Vai que existe, certo? Não tem, ó. Mas como é que você descobre se existe ou não um domínio para você usar? Você vai aqui, ó, ROIS. Esse site, ele é regulamentado e é onde você verifica a disponibilidade do domínio, que é o nome que você vai usar para o seu site. Então, eu vou colocar aqui, ó, www.royce, Royce não, asdrubal.com.br. Eu quero que o meu site se chame Asdrubal. Pesquisei, ó, não existe asdrubal.com.br. Então, ele é um domínio disponível. Agora vamos ver aqui, ó, imobindaiatuba.com.br. Tá? imobindaiá.com.br. Ó, imobindaiá.com.br é um domínio que já existe. Eu não posso usar, porque ele está regulamentado para imóvel, licenciamento de franquias, está no nome de determinada pessoa, quando foi criado, tudo isso você vê aqui dentro do registro de domínio. Uma coisa louca, gente, na questão de registro de domínio. Não parece uma coisa tão séria, né? Mas registro de domínio é algo assim que as marcas ficam muito preocupadas. Eu tenho um amigo, até vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho um amigo que ele fica de olho se alguma marca famosa tá livre. Por que tá livre? Porque vence. Às vezes vence, aí tipo um dia fica com uma lacuna lá, um período, alguém vai e registra. Esse meu amigo tem pelo menos 30 marcas de domínio registradas no nome dele. Por quê? Porque ele anda ganhando dinheiro com isso. Aí a empresa, dona da marca, né? Dona da marca, mas não do domínio, isso é diferente, vai registrar o domínio e não tem o domínio livre. E aí ele andou comercializando aí, diz ele que ganhou nos últimos tempos aí uns 30 mil reais com uma empresa porque ele tinha um domínio registrado no nome dele. Então é muito bacana essa questão do registro de domínio e muito complexo, né? Tem que cuidar com bastante carinho do registro de domínio. Continuando aqui na minha ordem aqui, ó. Então, primeiro, contrato provedor de acesso. Deixa eu ir lá. Segundo, verifica no OS se o seu domínio está liberado. Depois, verifica provedor de hospedagem. Escolhe o seu provedor de hospedagem. Lembrando que ao escolher o provedor de hospedagem, você deve entrar e fazer uma pesquisa entre vários, né? Para saber valores e tudo mais, e tudo que ele oferece de suporte para você. Depois você caminha para um caminho bem importante, que é o do registro de domínio. Onde faz o registro de domínio? Ó, o registro de domínio ele é feito aqui, ó, www.registro.br. Aqui dentro do registro BR, você
pode conhecer todas as categorias de registro, ó. Atualmente nós temos todas essas categorias no Brasil. Categorias são terminações. Então, eu tenho a .com.br, que é a mais tradicional, certo? Nesse caso aqui, precisa de CNPJ, tem que ser para empresa, mas tem, por exemplo, para empresas de segurança, empresas de tecnologia, depende da terminação que você quer usar. Tem para profissionais liberais, o meu tá aqui no pro.br, ó. Professor, eu fiz um registro do meu pessoal aqui na categoria pro.br, por isso adrianabelon.pro.br. Então, onde faz registro de domínio? No registro.br. Como? Clicando aqui, né, criando uma conta e seguindo o passo a passo do registro de domínio. Inclusive, uma atividade aí do final da aula é que vocês fuçem aqui dentro desse site, criem um usuário de vocês e procedam todos os passos para que você possa registrar esse domínio aqui. Eu vou acessar uma das contas aqui que eu administro para vocês verem, né? Deixa eu pegar aqui. Ai, não estou com os acessos. Não, mas eu queria entrar aqui dentro para vocês verem quantos domínios eu tenho registrado. Mas, em suma, no exercício final, eu quero que vocês criem uma conta aqui dentro, né? Acessar a conta aqui. Se não tem uma conta, não tenho. Criar uma conta. Vocês vão criar e vão tentar simular o registro de um domínio. Entendido? Beleza, continuando nossa apresentação aqui. Depois que você registrou, né, tem um processo chamado de propagação de DNS. O que é a propagação de DNS? Vamos lá. O que acontece? Fez o provedor de hospedagem, contratou o provedor de hospedagem, pagou. Foi lá, registrou o domínio. Então, eles vão te dar um direito de uso daquele www. O que vai acontecer? Esses dois aqui, o provedor de acesso com o domínio, né, que é o registro BR, precisam se falar. Então, o seu provedor de acesso vai passar para você, né, um DNS, que é um número sequencial, um número composto por vários conjuntos numéricos, para que você possa colocar dentro do seu registro BR, para que então seu site caia no ar. Essa é a ideia. Somente quando tiver essa propagação de DNS, esse vínculo no seu projeto. Bom, feito isso, aí sim, primeiro se garante toda a estrutura, né? A gente aqui está cuidando primeiramente da arquitetura, digamos assim, da estrutura para que seu site possa ir para o ar. Aí, feito isso, tem uma fase chamada de briefing. O que é briefing? Briefing é você pegar um negócio para desenvolver um site, mas levantar informações básicas sobre o produto, sobre a empresa que você vai desenvolver o site. Inclusive, eu deixei aqui para vocês, né, dentro do Moodle, um documento oficial que é um modelo de briefing. O que é o modelo de briefing? Ele é oficial, tá? Eu lembro que eu tirei da revista Web Design. É o primeiro passo em que você vai fazer contato com o seu cliente e vai fazer algumas perguntas básicas para você começar a entender o negócio. E aí você vai respondendo, né? Se ele já tem um site na internet, se tem, qual é, onde está hospedado. Então é assim que nasce o seu projeto, com algum briefando o seu cliente. Então, aqui tem perguntas em que você faz e preenche, então, esse briefing. Preenchido o briefing, a gente volta com as respostas básicas, entendendo aquilo que o cliente queria e cria um protótipo.
Existem vários programas para criação de protótipo. Um bem antigo que todo mundo usava se chamava Pentium. Eu usei bastante ele para fazer protótipo. Hoje o pessoal está fazendo usando Canvas, né? O Canva é um, um ambiente para criação gráfica em que você pode criar um protótipo básico lá. Pode usar o CorelDRAW, Photoshop, é onde você desenha qual seria a sua ideia daquele site com base no briefing. Só depois, olha só, para os ansiosos de plantão. Só depois é que a equipe de desenvolvimento chega para desenvolver, para programar. Aí é o momento de fazer o seu HTML, de fazer o seu CSS, de fazer JavaScript, de incorporar alguma linguagem mais moderna, de colocar o seu PHP para rodar. É aqui que a equipe volta para o trabalho efetivo. Sobre equipes de trabalho, gente. No passado, né, eu falo que eu sou a moda antiga. Eu fiz uma das minhas faculdades, eh, eu fui formada também, né, além de outras faculdades, em desenvolver programação para web. É o nome da minha faculdade, de uma delas, programação para web. Esse curso de programação para web, ele depois foi substituído, essa faculdade, por sistemas para internet. Então, quem quer fazer uma faculdade focada em web, faria hoje sistemas para internet. Mas a professora Adriana fez programação web. E no curso de programação web era uma loucura, porque tinha de tudo. A gente aprendia a mexer no Corel, aprendia a mexer no Photoshop, tinha sobre a parte mais de marketing, tinha sobre publicidade, depois bastante programação web, porque no passado o cara que ia para a web, ele fazia tudo. Ele era front-end, back-end, full stack, ele fazia tudo, tudo que você possa imaginar, desde o desenho, da parte gráfica, e eu fiz uma faculdade em que se aprendia a fazer tudo. Hoje, nas equipes de desenvolvimento, a gente acaba tendo um profissional para design gráfico, um profissional para fazer o front-end, que é código de tela, um profissional para fazer o back-end, que é o código mais robusto que vai por trás. As empresas grandes hoje segmentam o cara para fazer cada um no seu departamento. O legal é que cada um consiga caminhar um pouquinho em todas as áreas, tá bom? E por fim, né, fez o site, tem um outro processo que você precisa pegar todos os seus arquivos do site e jogar lá para o seu provedor de hospedagem, carregar o seu site no provedor de hospedagem. Mas e aí, enviando um arquivo por vez? A maioria dos provedores de acesso oferecem a opção de carga dos arquivos, né? Diretamente em alguma ferramenta que eles oferecem, que é cPanel, que é o painel. Isso também é importante observar quando vai contratar o provedor de acesso, se eles têm um painel, porque facilita bastante. Mas mesmo tendo um painel, esse processo não fica tão ágil, mas a gente acaba depois, nós desenvolvedores, fazendo essa carga através de um protocolo diferente, que é chamado protocolo FTP, File Processo de Transferência de Arquivo, né? File Transfer. Eu tenho aqui, por exemplo, é, File, deixa eu ver se eu acho o meu aqui, FileZilla, só para dar um exemplo aqui. FileZilla, com só por isso que eu não achei, FileZilla. Eu tenho aqui, ó, um exemplo de um programa chamado FileZilla Pro. Esse é um exemplo de programa FTP que você pode instalar no seu computador para poder fazer a carga de arquivos para o seu provedor de hospedagem. Então, quando você entra dentro
do FileZilla, ele vai te pedir, né, o endereço e senha do seu provedor de hospedagem, e lá você manipularia assim como você manipula no Windows Explorer, tá bom? Uma coisa que também acontece, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Não, o lugar é. Só fazer um teste aqui rapidinho. Não deu. Porque toda diferente, não consigo mostrar. Mas o que eu quero resumir aqui é que existem vários, né, vários programas para transferência FTP, que é uma forma mais ágil, né, e mais segura para você conseguir pegar todos os arquivos do seu site e jogar no seu provedor de hospedagem. Aqui eu tenho os 10 melhores clientes FTP para Windows e Linux. FileZilla, que é o que eu uso, né? Esse Qt FTP eu já usei também e o Free FTP eu já usei. Então, com isso, deixa eu voltar no slide. Com todos esses passos aqui, você então consegue responder essa pergunta: como colocar um website no ar? E aqui estão os passos que se deve seguir. Para concluir o tópico de hoje, como eu disse, não é necessário enviar, apenas pratique para assimilar os conhecimentos. Eu deixo um exercício para a prática para vocês, que é uma simulação. Vamos ver o que a professora para vocês simularem. Vocês foram contratados para desenvolver um website para uma empresa loja de animais pet shop. Aqui, ó, não precisa ser de animais pet shop. Vocês podem ter uma ideia de vocês. Para Foram contratados para desenvolver um website para uma farmácia, ou então, se vocês tiverem algum amigo que tem algum negócio, qualquer segmento, vocês já começam a pensar nesse amigo. Então, pede-se. Primeiro, faça um resumo de 20 linhas sobre o assunto, sobre esse assunto e esse segmento. Então, se é loja do segmento de imobiliário, faça um resumo sobre o segmento imobiliário. Como? Aí tem um detalhe. Para isso, utilize o site do Sebrae, ó, site portal Ideias. Eu adoro o site do Sebrae para nós, porque uma das regras para você ser um bom desenvolvedor é você conhecer o segmento. Mas não necessariamente a gente conhece todos os segmentos. Uma vez eu fui contratada para desenvolver um sistema, um dos módulos de um sistema para uma empresa aérea. E eu era muito jovem e confesso, não tinha viajado tanto de avião, acho que nem tinha viajado de avião. E eu me senti muito desconfortável naquele projeto lá, porque eu não dominava o segmento. Por isso, eu sempre recorro e aconselho as pessoas, quando forem falar sobre um segmento, corre no site do Sebrae, portal Ideias. Porque lá você vai ler o que é aquele segmento, o que faz, características. Na minha proposta, você vai ler e fazer um resuminho. Para de usar ChatGPT, hein, gente? Não aguento mais. Tinha carta feita em ChatGPT, um monte de carta igual, parecida que eu vi. Pode parar. Vai lá, lê e faz um resumo de 20 linhas. Escolha o nome ideal para o domínio. Pesquise a disponibilidade do domínio. Onde é? Se assistiram à aula, sabe onde é. Simule todos os passos, elenque os passos no documento que vocês vão fazer para vocês, para registrar esse domínio. Então, vai lá, cria um usuário no registro.br, tenta registrar o domínio, indo a todos os passos possíveis. Dá para ir até a geração de boleto de repente, mas aí depois você não paga o boleto, tá bom? Faça uma pesquisa na internet
Isso é importante para vocês já irem conhecendo, de pelo menos 3 provedores de internet, criando um orçamento comparativo. Coloque valores e o que o provedor oferece, para vocês conhecerem, analisarem a diferença entre um e outro. E por fim, eu estou deixando aqui um modelo de briefing. Eu quero que vocês peguem esse modelo de briefing, que está aqui no Moodle, preencha o briefing simulando a construção desse website, né? Simulando a entrevista que vocês fariam com o dono dessa empresa que vocês vão construir o website, ou se for uma pessoa, um amigo seu, uma amiga que é dona de uma loja de bolos, você vai simular uma entrevista com ela, tá bom? Então é isso, gente. Esse primeiro tópico tem bastante coisa importante, embora teórico, são palavras, conceitos fundamentais que devem acompanhar vocês ao longo dessa disciplina. Até a próxima aula. Um abraço aí para vocês. Tchau, tchau.